Você já sentiu como se Deus estivesse escrevendo sua história com tinta invisível? Como se os caminhos pelos quais Ele te conduz parecessem confusos, talvez até mesmo contraditórios? Talvez você esteja agora mesmo em um desses momentos. Um momento onde você olha para o céu e pergunta: Deus, para onde estamos indo? O que o Senhor está fazendo? Romanos 11:33 nos diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pare por um instante e deixe essa palavra penetrar em seu coração. Insondáveis, inescrutáveis. Palavras que nos lembram que há momentos em que simplesmente não vamos entender. E sabe qual é o nosso problema? Queremos entender tudo, queremos controlar tudo, queremos ter todas as respostas agora. Essa é a nossa natureza humana. Buscamos respostas, certezas, explicações. Queremos mapear cada passo do nosso caminho. E quando não conseguimos, sentimos medo, ansiedade, dúvida. Mas hoje quero te convidar a uma jornada diferente. Uma jornada não de entendimento completo, mas de confiança completa. Imagine se uma formiga pudesse olhar para uma tapeçaria enorme sendo tecida. Do seu ponto de vista, ela veria apenas fios soltos, cores desconexas, padrões sem sentido. Ela nunca conseguiria compreender a obra-prima que está sendo criada. É assim conosco. Nossa visão é limitada. Enxergamos apenas um pequeno recorte da realidade, um fragmento do tempo, um pedacinho do plano. Em Isaías 55:8-9, Deus nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando o médico diz que não há mais tratamento para seu filho, quando você perde o emprego em plena crise financeira, quando seu casamento chega ao fim, depois de anos de dedicação, quando a pessoa que você ama parte desta vida sem aviso, nossa visão limitada não consegue enxergar o propósito maior. Não conseguimos ver como essas peças se encaixam no quebra-cabeça divino. E esse é exatamente o ponto da nossa passagem em Romanos. Paulo está nos dizendo que devemos desistir de tentar entender completamente os caminhos de Deus. Não porque sejamos incapazes ou inferiores, mas porque a mente de Deus é infinitamente mais complexa, mais profunda, mais abrangente que a nossa. Paulo fala da profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Pense nisso. Deus conhece o início e o fim de todas as coisas. Ele vê todas as possibilidades, todas as consequências, todos os desdobramentos de cada decisão. Em um único instante, ele compreende os pensamentos e intenções de bilhões de pessoas. Ele conhece cada célula do seu corpo, cada átomo do universo. Como diz o Salmo 139:1-4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Esse Deus de conhecimento infinito está orquestrando sua vida. Ele não está confuso ou surpreso com sua situação atual. Ele não está improvisando ou tentando descobrir o que fazer. Ele tem um plano perfeito. E aqui está a verdade libertadora. Você não precisa entender o plano para confiar no planejador. Quão insondáveis são os seus juízos, diz Paulo. A palavra insondável em grego sugere algo tão profundo que não pode ser medido ou explorado completamente. Como um oceano cujo fundo é inalcançável. Os juízos de Deus, suas decisões, suas avaliações, seus veredictos sobre o que é melhor, vão além da nossa capacidade de compreensão. Muitas vezes questionamos: por que Deus permitiu isso? Por que Deus não intervém?
Por que esta provação? Jó enfrentou essas mesmas perguntas. Após perder tudo, filhos, riqueza, saúde, ele questionou os caminhos de Deus. E sabe o que Deus respondeu? Ele não deu explicações. Em vez disso, ele revelou sua majestade e poder, convidando Jó a confiar não nas respostas, mas naquele que as possui. Como está escrito em Jó 38:4-5, onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Certamente você deve saber. Quem estendeu sobre ela a linha de medir? Os juízos de Deus são perfeitos porque são baseados em conhecimento perfeito, amor perfeito e sabedoria perfeita. Quando não entendemos os juízos de Deus, temos duas opções: rebelar-nos ou render-nos. Render-nos não em desespero, mas em confiança. E quão inescrutáveis os seus caminhos! A palavra inescrutável significa algo impossível de ser rastreado ou seguido completamente, como um labirinto infinitamente complexo. Os caminhos de Deus, os métodos que Ele usa, as rotas que escolhe, os tempos que determina, são impossíveis de serem totalmente compreendidos por nós. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente preso, esquecido na prisão por anos. Mas esses caminhos aparentemente cruéis o levaram a se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito e a salvar seu povo da fome. Como ele mesmo disse em Gênesis 50:20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Não podemos traçá-los completamente. Não podemos prever todas as curvas. Não podemos antecipar todos os desvios. Mas podemos ter certeza de que cada passo, cada curva, cada subida e descida é parte de um plano perfeito. Paulo continua sua reflexão em Romanos 11:34-35. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Essas perguntas retóricas destacam o abismo entre nossa sabedoria e a de Deus. Ninguém pode aconselhar a Deus, ninguém pode ensinar algo novo a Ele, ninguém pode surpreendê-lo com uma ideia que ele não tenha considerado. Nossa sabedoria, por mais impressionante que seja aos olhos humanos, é como uma gota d'água comparada ao oceano da sabedoria divina. 1 Coríntios 1:25 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Quantas vezes achamos que sabemos melhor que Deus? Quantas vezes criticamos seus métodos, questionamos seus tempos, duvidamos de suas escolhas? A verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos nossa ignorância diante da sabedoria infinita de Deus. Diante dessa realidade, qual deve ser nossa resposta? Paulo nos mostra em Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A resposta adequada não é entendimento completo, mas adoração completa. Não é controle, mas rendição. Não é certeza sobre o caminho, mas confiança no guia. Quando nos deparamos com os mistérios dos caminhos de Deus, somos convidados não a decifrá-los completamente, mas a adorar o Deus cujos pensamentos são mais altos que os nossos. Provérbios 3:5-6 nos orienta: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar em Deus quando tudo está bem é fácil. A verdadeira fé se revela quando não entendemos, quando o caminho parece errado, quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver com mistério, a aceitar que nem tudo será explicado nesta vida, a encontrar paz não na compreensão completa, mas na confiança completa. Hebreus 11:1 define fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé nos permite caminhar em paz,
mesmo quando não vemos o caminho claramente. Nos permite descansar, mesmo quando não entendemos completamente. Você está enfrentando uma situação que parece não fazer sentido? Você tem questionado os caminhos de Deus? Lembre-se, o fato de você não entender o caminho não significa que Deus esteja perdido. Quando Lázaro adoeceu, Jesus deliberadamente esperou antes de ir até ele. Quando chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. As irmãs dele, Marta e Maria, não entendiam. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Elas não compreendiam o caminho, mas Jesus tinha um plano maior. Um plano que revelaria sua glória de uma maneira que elas jamais poderiam antecipar. Da mesma forma, Deus está operando em sua vida com um propósito que talvez você não consiga enxergar agora. Gostaria que você parasse por um momento e refletisse. Qual situação em sua vida parece não fazer sentido agora? Qual caminho de Deus você tem questionado? Talvez seja um sonho que não se realizou. Uma porta que se fechou quando você esperava que se abrisse. Uma perda que deixou um vazio inexplicável. Uma doença que parece contradizer a bondade de Deus. Agora, eu quero convidar você a fazer algo corajoso. Solte o controle. Abra suas mãos e entregue essa situação a Deus. Diga em voz alta: Deus, eu não entendo, mas confio. Não vejo o caminho, mas sei que Tu o conheces perfeitamente. Pai Celestial, como são insondáveis os Teus juízos e inescrutáveis os Teus caminhos. Confessamos nossa limitação diante da Tua infinita sabedoria. Tantas vezes tentamos entender tudo, controlar tudo, prever tudo. Mas Tu nos convidas a uma jornada de confiança, não de controle. Senhor, para cada pessoa que está ouvindo esta mensagem e enfrentando um caminho que parece não fazer sentido, eu peço que fortaleça sua fé, que em meio às dúvidas, encontrem a paz que excede todo o entendimento, que em meio às incertezas, descubram a certeza do Teu amor imutável. Deus, ajuda-nos a confiar não porque entendemos o caminho, mas porque conhecemos o guia. Ajuda-nos a descansar não na compreensão do plano, mas na certeza do Teu caráter. Como Paulo, que possamos terminar nossa reflexão, não com todas as respostas, mas com um coração transbordando de adoração, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. No poderoso nome de Jesus oramos. Amém. Meu amigo, minha amiga, os caminhos de Deus podem ser inexplicáveis, mas seu amor é inquestionável. Seus métodos podem confundir nossa mente, mas seu coração nunca nos decepciona. Talvez você nunca entenda completamente por que passou por certas situações. Talvez algumas perguntas permaneçam sem resposta nesta vida. Mas há uma verdade que pode ancorar sua alma em qualquer tempestade. O Deus que criou o universo com uma palavra, que conhece cada estrela pelo nome, que contou cada fio de cabelo da sua cabeça, esse Deus está pessoalmente envolvido em cada detalhe da sua vida. E Ele está tecendo uma história mais bela do que você poderia imaginar. Como diz Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não para o nosso conforto imediato, não para a satisfação dos nossos desejos, mas para o nosso bem eterno, para a nossa transformação à semelhança de Cristo, para a glória do seu nome. Por isso, quando você não entender os caminhos, confie no guia. Quando não compreender o método, confie no mestre. Quando não concordar com o processo, confie no propósito. E um dia, olhando para trás, você verá que cada curva, cada vale, cada montanha fazia parte de um plano perfeito, como está escrito em 1 Coríntios 13:12. Agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Até lá, caminhemos pela fé, não pela vista. Confiando não porque entendemos tudo, mas porque conhecemos aquele que entende,
Que a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus encha seu coração de paz hoje. E que você encontre descanso não nas explicações, mas nos braços do Pai que te ama incondicionalmente. Deus te abençoe. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que os caminhos inexplicáveis de Deus sempre nos levam ao seu propósito perfeito. E lembre-se, quando os caminhos de Deus parecem sem sentido para você, é porque Ele está criando uma história que vai além da sua imaginação. Até o próximo encontro!